Só tô contente de fazer o vídeo aqui. Eu até errei aqui, eu tava passando com meu amiguinho pra lá e pra cá, pra ver se eu lembrava a questão aqui. Eu vim fazer o sumário do Abasso, essa aqui é um Abasso. Vim fazer um sumário do meu livro, tá? Mas antes de fazer o sumário do meu livro, eu acabei de comer as maçãs que estavam aqui, né? E as maçãs... Isso daqui é maçã, filhote. Isso não tá maçã. Eu acabei de comer as maçãs, né? Eu coloquei as maçãs aqui nesse cenário e muitas coisas aqui, mas aqui eu uso constantemente, assim que ali do outro lado, para explicar algo para vocês aqui. A psicologia, a psicanálise e a psiquiatria, eles não entendem a causa da pulsão, a causa do id, né? E o determinador comportamental da minha tese explica, né, qual é o mecanismo funcional do id, qual que é o sistema. Assim sendo, você consegue entender, prever e saber que toda pessoa que tem algum grau de comportamento fora das normas e do padrão, esse grau de comportamento existe um mundo de causas, né, que determina essa falha sistêmica, né? Essa falha sistêmica ela é tida pela idolatria, como o povo judeu fala, né? Ou pela idolatria. Todo ser humano ele é idólatra e a sua idolatria é simplesmente uma soma inercial propósito estabelecido que determina um resultado lógico, né? Então, basicamente, a pulsão é o resultado, né, da soma inerente, né, que vai determinar o resultado. E essa soma inerente, ela se estabelece, né, pela memória profunda, memória passada, memória presente. Eu fiz um vídeo aqui, né, o meu bichinho está até assustado aqui. Eu estou falando sobre a memória... Opa! Se queria atenção, né? A memória profunda, a memória passada e a memória presente, né? É a coisa mais louca que essas memórias são um conjunto harmônico, né? São como os músculos da nossa carne, né? Que eles se contraem, eles esticam, eles se esgarçam e eles constroem toda a nossa mente. Eles têm uma taxa de convergência, né? E a parte racional ela é muito inferior do que toda a parte daqui, ó. Existe um programa situacional de nós e da nossa realidade. E esse programa ele gera até a felicidade de pessoas que têm um QI baixo ou de pessoas que estão no desespero. Que é o quê? Pegar um pedaço de pau, jogar na ponta do penhasco, você pula na extremidade e a sua família, o seu dinheiro, a sua vida está na outra. Então até o vício de jogar, a pessoa que ela está sempre no tudo ou nada, porque toda a parte primitiva está trabalhando para a pessoa resolver todas as equações. E essas equações elas se baseiam em qual princípio? Você está sempre equilibrando um sistema, ou vários sistemas, definindo um resultado e arquivando na memória presente, passada e profunda. E essas três memórias são subconscientes, e essas memórias elas ajudam, né, a você jogar com tudo, né, para você ter o domínio sobre as coisas, né? Então o subconsciente é uma coisa muito mais complexa do que Freud ou qualquer psicanalista, psicólogo ou psiquiatra, né? E isso está associado à verdadeira fala, ao verdadeiro comportamento, a construção de personalidade. E o indivíduo que sofre de esquizofrenia, ele não tem essa taxa de conversão de informações. Essa taxa de conversão é bilhões de vezes maior, e aí o esquizofrênico ele tem uma deterioração total desses músculos, né? Ele precisa tomar remédio para esses músculos trabalharem para ganhar potência, força, torno, resistência, né? Então, gente, esse grupo de músculos ou esse grupo de molas, né, eles são o sistema que faz a inteligência nossa e de todas as espécies. E essa inteligência, os especialistas em inteligência artificial não estão conseguindo entender. E essa inteligência de memória passada, presente e profunda, elas são como uma mola, são como um músculo, elas estão trabalhando, né, sempre pegando todas as informações, arquivando todas as informações importantes para criar um jogo de mola, um jogo de
de equilíbrio, né, para você se pôr, né? A nossa mente, ela funciona muito mais em arquivar a questão situacional para construir a nossa personalidade, a nossa postura. E a nossa postura é simplesmente o conjunto das memórias, né? Mas as circunstâncias e a situação para definir o nosso comportamento do que nosso raciocínio, né? Nosso raciocínio é simplesmente é uma questão mais leve de toda a nossa memória. Ele simplesmente é utilizado para a gente fazer ou não as escolhas. Mas existe um questionamento até do livre-arbítrio, que eu esqueci, eu vou ter que colocar o capítulo 11 sobre o livre-arbítrio e tal. E a nossa memória, a função dela é simplesmente gravar a nossa memória situacional no nosso subconsciente para a gente ter uma melhor postura, né? Então, olha a questão aqui que nenhum psicanalista, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra entendeu, né? E que é a grande questão da inteligência artificial. E a minha tese de psicanálise é muito mais interessante construir inteligência artificial semelhante ou superior ou inferior a gente do que até mesmo analisar seres humanos. Olha a loucura, né? Então, falo aí para vocês, pessoal. Questão situacional, determinador comportamental, que é a soma de tudo isso, e a solução lógica disso, né? E essa solução vai ter resquícios que vai ser a pulsão, ou id, ou determinador comportamental que eu chamo, né? Freud e todos os psicanalistas e a psiquiatria não sabem. E por essa razão, né, eles vão entender como funciona esse sistema que eu acabei de expressar para vocês aqui. Esse sistema faz a pessoa ter certas compulsões. Então, como eu posso dizer para vocês aqui? Existe sim compulsão alimentar. Porém, qualquer pessoa que está uns 10 a 20 quilos acima do peso, a gente pode considerar normal, porque provavelmente, se a gente for considerar a teoria de evolução de Darwin, a gente não comia carne no fogo, e a gente não comia farinha, a gente comia de tudo, né? Então a gente passava o dia inteiro na floresta, igual eu não gosto de usar essa expressão aqui, igual os macacos, comendo o dia todo, né? Então essa compulsão, ela é relacionada aos nossos hábitos ancestrais, né? E aí depois, com o tempo, a gente começou a nos tornar agricultor, né? E a gente começou a utilizar farinha, né? Mas mesmo assim, o trabalho era muito pesado e a queima de caloria era excedente. Então a gente comia muito bem, né? Mas se a gente for analisar as culturas não comiam só farinha, a comida era muito variada, né? E hoje aqui no Brasil, o povo brasileiro é pobre, trabalha excessivamente, come arroz e feijão, que eu não concordo com comer arroz e feijão, né? Existem alimentos muito melhores do que arroz e feijão, mas ficaria muito caro, né, a gente mudar completamente o nosso cardápio para o povo brasileiro, porque a gente não tem consciência que a gente está interligados, todos nós somos interligados, né? Eu só estou aqui gravando esse vídeo aqui porque toda a sociedade brasileira concorda que eu esteja aqui. Se a nossa sociedade brasileira entrasse em caos, eu não poderia estar livremente falando aqui, né? Mas não existe democracia para todos nós. E como eu posso dizer para você, né, a nossa alimentação hoje é muito errada, a gente come arroz e feijão e farinha, né? Eu cortei a farinha por motivos da minha própria pulsão, vamos dizer assim, né? E a gente tem o hábito de comer o tempo inteiro, porém, né, a gente não come frutas. Se a gente comesse fruta o dia inteiro, né, e comesse assim arroz, feijão e carne, a gente ficaria magro, né? Porém, tem algumas pessoas que elas não estão a 20, 30 quilos acima do peso, elas estão com 40, 50 quilos, e isso é uma obesidade, né? Então essa pessoa tem compulsão alimentar, né? E também a gente tem que ter consciência, né? Lutar, né? Para não comer açúcar. Açúcar não faz parte da nossa comida, farinha não faz parte da nossa alimentação, essas comidas não são naturais. A gente tem que tentar viver como antes da própria agricultura que a gente tinha.
Era só comer frutas, provavelmente, talvez algumas verduras e legumes, né? Mas o nosso país aqui está numa situação horrível, a gente não tem dinheiro para ter 10 tipos de frutas, verduras e legumes todos os dias para comer, né? Então a gente precisa mudar completamente a nossa estrutura, né? E a nossa sociedade só vai mudar se concentrar com isso daqui. Não ficar, tá acontecendo, tenho que lutar. A compulsão pelo alimento em si, né, ele pode ter vários fatores indiretos. Porém, esses fatores indiretos, eles são estatutos que se estabelecem pelo determinador comportamental, né? Que ele tem toda uma soma. E esses estatutos, as linhagens e a história que constitui o subconsciente desse indivíduo, ou o pré-consciente, ou o próprio consciente desse indivíduo, né? Mas vamos ser mais claros aqui. A compulsão pela alimentação pode ser um cansaço físico, um cansaço mental, uma atividade física muito intensa, uma atividade mental muito intensa, o vício e o comportamento do indivíduo, né? E o vício e o comportamento do indivíduo, né? E também traumas desse indivíduo que acabam fazendo uma soma de tantas complexidades que o indivíduo ele não consegue mais ter a convivência social, né? Ele não consegue mais se sentir aceito dentro da convivência coletiva. Ele cria o hábito de comer porque existem várias janelas que fazem ele comer. Então, resumindo, existem N vidas, né, que determinam um resultado. Esse resultado é um estatuto, e desse resultado existem N caminhos que vão determinar o id do ser e do indivíduo. E a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, elas não são capazes de prever, mas a arquitetura mental, sim. Né? Sumário. Né? Sumário aqui. Primeiro, vou contar sobre a minha vida, né? Que basicamente muitos caminhos mais da minha atividade mental fizeram com que eu criasse essa tese. Segundo, a existência de Pitágoras, Einstein e Tesla, né? Porque eu utilizo matemática na minha tese o tempo inteiro, né? Eu acho que humanas não existe, para mim tudo não passa de pura matemática. Freud, o pai da psicanálise, né? E o apóstolo Paulo, que é o verdadeiro pai da psicanálise, né? Mas o interessante é que o apóstolo Paulo, ele não... como fala? Ele não é o precursor, existem precursores antes do apóstolo Paulo, né? E aí isso é muito louco, né? O verdadeiro conhecimento da lei ou da filosofia do judaísmo é a coisa mais louca que existe, né? Falar sobre o fator primordial, né? Que é a disputa social, né? Que é uma pró-forma, né? Da origem, da construção de todos os problemas comportamentais. E a grande questão é o seguinte, é que os traumas da infância, né, não são importantes. O que é importante é o determinador comportamental, a assinatura da pessoa. E aí essa assinatura desse indivíduo, desse ser humano, né, como fala, é muito mais forte do que os traumas. Os traumas, eles são janelas ligadas aos medos da pessoa. Então quando você passa por uma situação ruim, toda a janela de trauma vai ligar. Você passa por uma situação de ameaça, todas as janelas de ódio vão ligar. Você passa por uma situação de felicidade, todas as janelas vão ligar. E tanto que a psicanálise também não fala, e eu vou até colocar aqui também, né? Vou ter que criar um subcapítulo, um outro capítulo, né? Vou criar não dá, mas eu vou criar aqui com você.
toda vez que um ser humano ele age com tristeza, com raiva ou com felicidade com você, não é você que motivou esse sentimento, mas a intensidade desse sentimento pode ter fator de você. Porém, os sentimentos da pessoa estão interligados na memória presente, que não é o agora, da memória passada, e a memória profunda ela não tem nada a ver. Então, o que a pessoa vivenciou vai determinar o humor dela, e esse humor, juntamente com as suas ações, vai determinar a reação da pessoa. E como eu posso dizer para vocês? Então, a ação de uma pessoa com raiva com você, com tristeza com você, com ódio de você, ou qualquer tipo de sentimento da pessoa, está todo associado à sua memória. Então, uma pessoa que você não conhece, não convive, ela tem uma postura grosseira com você, que é a disputa social, está relacionado ao dia a dia que a pessoa tem e como ela se vê nesse dia a dia. Então, ela vai tomar uma ação pré-julgadora de você em relação à realidade dela, porque ela não tem habilidade nenhuma de entender a tua realidade. Isso é a questão mais importante mesmo, a questão que faz o padrão do ser humano, o padrão de animais, o padrão do ser humano e o padrão da convivência dos animais, e etc. Além da questão da convivência humana, que é o quarto, que é a disputa social e a autoafirmação do reflexo, que isso realmente é muito mais importante do que tudo que o Freud escreveu, os traumas de Freud. 5. O reflexo do espelho e dos mundos, que eu vou começar desde o conceito pitagórico, e Pitágoras já acha que tem tudo a ver com o conceito, só para você ver, sobre a mente humana. Os dois são as mentes brilhantes que eu utilizo para toda a metodologia da minha tese de psicanálise. E a mente brilhante deles explica qual que é o padrão da vida e da existência. Esse padrão é encontrado dentro da espécie humana. E eu vou explicar qual que é a origem do programa comportamental das crianças, e vou mostrar para vocês que o maior mal da humanidade é a família. Essa família que existe no mundo, ela precisa ser totalmente remodelada para que as pessoas sejam perfeitas na Terra. Aí sim eu entro na parte teórica e matemática da minha tese, que é o mecanismo sentimental. O 7º, que é os fatores de autoafirmação HM. 8. Todas as doenças mentais, as suas relações, as suas interligações. Vamos colocar aqui, por exemplo, nesse lado aqui. 9. Eu não queria colocar o amor, mas o amor é um arquétipo da felicidade. O que seria a felicidade e a verdadeira felicidade? 10. A verdade e qual é a verdade dessa espécie? E 11. A inteligência artificial. Eu, com 17 anos de idade, eu comecei a brincar com a minha própria mente, e eu consegui quebrar a sequência que fazia a minha mente. Eu consegui ver como que a minha mente era feita, e a partir disso eu mudei completamente da espécie. Tanto que eu sofri um acidente de perna, que eles iam cortar minha perna, e eles queriam ver se tinha ido sangue no meu cérebro. E aí eu tava meio mole lá, e aí eu vi os médicos lá fazendo estágio, e falei assim, pô, mas a assinatura mental desse cara é completamente diferente, o cérebro dele é tudo rosa. Falei, isso daí... Aí eu chegou outro médico, pô, mas esse padrão aqui é padrão de cachorro. É cachorro que tem o cérebro todo rosa, e etc. E a gente sabe que o cachorro, ele tem, apesar de ele não ter todo o cérebro desenvolvido, ele tem muito mais atividade cerebral do que um ser humano, E os caras viram lá e ficaram assustados, E até um falou assim, nossa, que legal, hein? Seria bom se ele morresse, tá ligado? Pra não secar ele, mas ele tava brincando, naquela hora lá. Mas eu mudei completamente o padrão cerebral meu. Até uma moça que eu briguei muito no passado, ela falou que provavelmente isso é algum distúrbio psicológico que eu tenho.
Mas aí que vem a questão. Tem até um moço que era advogado e falou assim: então, se esse cara tem algum distúrbio psicológico e ele tem uma super consciência, isso prova que ele curou esse distúrbio psicológico, se ele tem esse distúrbio, qual distúrbio que ele tem, né? Então é uma loucura. Eu me considero o elo perdido da nossa espécie, né? Então esse daqui é o sumário. Eu fico muito agradecido por todos vocês, né? Eu estou muito contente. Hoje é domingo, não sei se eu vou estudar, se eu vou assistir filme. Eu estou querendo assistir o filme do Freud, que tem dois ótimos artistas que eu gosto muito, né? Ele fez até o último filme dele sobre que ele era um cantor, né? Ele gostava do povo negro lá dos Estados Unidos. E ele fez O Senhor dos Anéis também. E o outro artista... Nossa, eu esqueci o outro artista, mas o outro artista também é excepcional, né? Que faz o filme com, né, mostrando parte da vida do Freud, né? Então é um filmaço. A outra atriz também, ela é fascinante, eu gosto muito daquela atriz também do filme. Eu não lembro o nome deles, eu tenho dificuldade para gravar nome, né? Fico muito agradecido. E aí a gente vai começar a arrepiar aqui, tá? A minha tese eu vou tentar, como fala, mostrar todos os arquétipos, ou melhor, né, não vou usar o conceito, eu vou utilizar todos os padrões matemáticos, porque eu quero criar uma definição nova, né, porque existe toda uma estrutura base que liga o subconsciente e o pré-consciente e consciente. Essa base que liga é igual a qualquer ser humano da Terra. Porém, a história da pessoa constrói essa base, né, do padrão comportamental para o ser humano tomar certas atitudes. Então o ser humano ele pode viver o que ele viver, mas existe uma base que gera o padrão comportamental dele. E aí todos os seres humanos, eles são iguais. A diferença, né, além do contexto histórico deles, é o determinador comportamental. Só isso. E aí, olha que loucura. O cérebro ele consegue pegar toda a realidade, converter em uma base. Essa base vai criar uma realidade comportamental. Essa realidade comportamental vai se tornar o padrão racional, irracional, comportamental, de escolhas, isso aqui dos seres humanos. Os seres humanos, na minha tese, vocês vão aprender que a gente é simplesmente um mega de um sistema matemático, um monte de programas, e esses programas, todos eles funcionam em algoritmos, né? E no final da minha tese, se você conseguir entender, você vai perceber que você é uma máquina, né? Você é uma máquina, toda essa realidade é uma máquina, né? E que basicamente a vida, na minha tese, eu defino que a vida nem existe. A vida é simplesmente um conjunto mecânico de variáveis, só isso, né? E o medo da minha tese é isso, né? O medo da minha tese é o seguinte: ou que o ser humano ele entre no autoritarismo do bigodinho, né? O maior medo. Mas a minha tese, ela explica não, o meu livro, né? A minha tese ela explica, a bem antiga, né? Explica todas as possibilidades e variáveis, explica os acontecimentos dela, né? Minha tese mais ou menos se torna isso daqui. Minha tese ela se torna isso daqui. Acho que é assim. Ligado? Minha tese isso aqui é hebraico, tá, gente? Isso aqui é hebraico. Vamos ver se eu escrevi correto. Minha tese ela cria esse padrão. Vou ver se eu escrevi correto. Até essa coisa que eu escrevi aqui, o nome dele aqui, na minha cultura, ele é uma coisa. Uma coisa que é o sobreposicionamento de tudo.
Nossa, mano, eu não esqueci. Eu esqueci disso daqui. Esqueci disso. Ai. Boa noite pra vocês, pessoal.